Bora começar mais um vídeo aqui pro canal. E tipicamente no começo de cada mês a gente traz um vídeo mostrando quais são os livros que leremos ao longo dos dias, né? Então, esse mês eu resolvi me dedicar um pouco à literatura alemã, ou de língua alemã, trazendo aqui algumas questões importantes, alguns livros bastante interessantes, principalmente relacionado ali à virada do século XVIII para o século XIX, romantismo e assim por diante. Então, falando disso, indo direto ao ponto, né, seria impossível não falar de. Quase que eu derrubei tudo aqui. É impossível não falar de Goethe. Então, nós vamos olhar para dois livros interessantes que eu acho importante para o entendimento da literatura alemã também, que é O Sofrimento do Jovem Werther, tá? O Sofrimento do Jovem Werther, que é um livro que tem uma história interessante, inclusive, não tanto pela história do livro, mas pelo impacto que ele causa na sociedade. Mas aqui a gente acompanha um jovem, né, chamado Werther, que vive ali os dramas do amor, os dramas do apaixonamento não correspondido, os dramas do amor não correspondido. E tem também ali algumas questões a respeito de como a burguesia via a vida dos jovens, como que o Werther, como um amante ali da natureza, um amante dos sentimentos, né? Ele entende como ele conflita, né, os seus próprios pensamentos com o que a burguesia pensava, principalmente ali uma passagem da mãe dele, né, dizendo que ele precisava fazer algo, e a resposta do Werther é dizer que ele ama, então ele não precisa fazer algo. Então veja como era conflituoso na cabeça do Werther. Tem um final interessantíssimo, surpreendente, e por conta desse final, do final desse livro aqui, ele chegou a ser proibido em algumas escolas, tá? Então, se você já leu Os Sofrimentos do Jovem Werther, você sabe do que eu estou falando. Se você gosta de Goethe, você sabe do que eu estou falando. E se você já leu, assista a resenha que vai ser lançada agora esse mês aqui no canal. Mas se você não leu, assista também, porque eu garanto que vai te instigar a conhecer Goethe, se você ainda não conhece, ou se você ainda não conhece. E aí, ainda em Goethe, a gente vai passar para um livro que eu considero bastante interessante também, ainda nessa temática, né, de amor, que é Afinidades Eletivas. Eu até estou relendo ele aqui para pegar algumas outras nuances que talvez eu não tenha pego na primeira leitura. Então, a gente vai ler As Afinidades Eletivas, ainda tratando do amor, mas aqui bastante interessante, porque o Goethe ele lança a mão de algumas questões relacionadas à química da época, como que as partículas, como que as moléculas ou como que os átomos se alinham ou criam uma certa afinidade com outras partículas para formar as substâncias que existem na Terra, né, que existem na nossa natureza. E o Goethe ele usa isso para tentar explicar cientificamente o amor, como que as pessoas elegem os seus parceiros através da aproximação, né, assim como as partículas, como que isso muda ao longo da vida, como que nós podemos, de certa forma, orientar essas afinidades, por isso afinidades eletivas. E aqui nós vemos a história de um casal que, trabalhando justamente essa questão das afinidades eletivas, tem o seu casamento desfeito e no meio dessa história, algumas outras coisas acontecem. Então, Afinidades Eletivas é um excelente livro, na minha opinião, um pouco melhor do que Sofrimentos do Jovem Werther, mas indispensável para você que quer entender a literatura de língua alemã, ou literatura alemã, principalmente com Goethe. Tá? Por quê? Os próximos livros que a gente vai ler mencionam, inclusive, Goethe, porque nós vamos ler O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Esse livro é fantástico. Hermann Hesse, se você nunca leu nada dele, por favor, leia. E O Lobo da Steppe eu até considero que é uma boa entrada para Hermann Hesse, mas fala de assuntos bem profundos. Por exemplo, aqui a gente acompanha o personagem principal, né, que se chama Harry Heller, que é ali um tanto quanto uma pessoa que se considera rara, uma pessoa que se considera intelectualizada, de fato era, mas a partir desse ponto, por isso, ele acha que ele é superior e que ele conhece todos ali os segredos do mundo
e nada do mundo é capaz de encantá-lo. Então ele vive ali, é uma pessoa de meia idade já, ele já não espera mais nada do mundo, ele vive de uma maneira até um tanto melancólica e angustiada, recorrendo a bebidas e assim por diante, né? Uma pessoa errante que vive andando e não espera mais nada da vida, até que ele encontra a Hermínia, e a Hermínia mostra para ele um lado diferente da vida, assim como algumas questões fantásticas que começam a aparecer. E assim ele conhece o teatro mágico apenas para os raros ou para os loucos. E assim a vida dele passa por uma transformação. E para você entender o que acontece com a transformação de Harry Heller, você precisa ler O Lobo da Steppe. Recomendo muito. Teremos resenha no canal. E, por favor, assista. Se você já leu, assista. Se você não leu, assista, porque eu garanto que vai te interessar demais. Hermann Hesse, O Lobo da Steppe. Tem vários outros livros, tá? A gente vai trazer ao longo da vida aqui desse canal, enquanto ele durar, mas por enquanto nos contentaremos com O Lobo da Steppe. E, na sequência, a gente ainda, falando sobre literatura de língua alemã, leremos O Perfume, de Patrick Sunskind. Esse livro é interessantíssimo. Eu te garanto que, conforme você lê, você consegue sentir os aromas que ele fala, né? Principalmente porque a gente fala aqui de um mestre de perfumaria, uma pessoa chamada Jean-Baptiste Grenouille, que nasce no meio de um mercado de peixes. Na verdade, ele não nasce, tá? É óbvio que ele nasce, né? Mas ele é expulso do ventre de sua mãe em meio às vísceras de peixes, e a partir disso ele apresenta uma aptidão rara, né? Ele é incapaz de sentir o próprio cheiro, ou seja, ele não tem odor, ele não tem um cheiro natural que as pessoas geralmente têm. Isso faz dele uma pessoa rara, e a partir disso ele desenvolve uma potência olfativa muito forte. Ele consegue degustar os cheiros, né, os aromas, como nenhum outro ser humano consegue, e isso faz dele uma pessoa extremamente importante para o mercado de perfumes, para o mercado de odores. E assim o Jean-Baptiste Grenouille desenvolve sua vida através do relacionamento que ele tem com os aromas. E como o Patrick escreve essa história é muito interessante porque ele, de fato, mostra para a gente a importância dos aromas que a gente não percebe. Porque, por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês como que tentar dar uma amostra de como que a escrita dele é interessantíssima. Logo nas primeiras páginas ele fala assim, ó, explicando o próprio livro, né? As pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do horror, da beleza e tapar os ouvidos para melodias ou palavras sedutoras. Mas não podiam escapar ao aroma, pois o aroma é irmão da respiração. Veja bem. Então, se você não quer sentir o cheiro de algo, você precisa tampar a sua respiração, e você não consegue ficar sem respirar muito tempo, né? Diferente da visão ou diferente da audição. E assim ele desenvolve toda a sua história de Jean-Baptiste Grenouille. É um livro interessantíssimo, tem filme dele, tá? Se você já assistiu esse filme, esqueça o filme e leia o livro. Até que o filme é relativamente interessante, mas o livro é muito melhor. Então, se você já leu, assista a resenha que sairá aqui no canal. E se você não leu, assista também, porque assim você fortalece muito. E aí, eu acho que o grande finale ficou para agora, porque a gente vai falar de um outro alemão muito relevante, assim como Hermann Hesse, eu até esqueci de falar, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e a gente está falando agora de Thomas Mann e a sua Montanha Mágica. Este livro aqui é um calhamaço, tá? Tem mais de 800 páginas, mas eu garanto para você que vale cada página, já que a gente vai acompanhar aqui a história de um jovem chamado Hans Castorp, e ele é um jovem mesmo, né, bem novo ali, na casa dos 20 anos, que ainda é inocente para a vida, né, e numa viagem para encontrar um primo num hospital ali que trata tuberculosos, numa montanha, num monte, nos Alpes suíços, ele acaba descobrindo que também tem uma certa patologia e fica morando lá. E aí ele conhece uma miríade de personagens, interage com esses personagens, principalmente o Sr. Settembrini, e ali ele monta, né, a sua vida, ele começa a desenvolver a sua vida,
sempre na esperança de descer para a planície e viver o que ele considerava a vida normal anterior. Mas esses personagens com os quais ele se encontra vai modificando a sua vida, vai modificando a sua visão de mundo e as coisas se desenvolvem numa época pré-Guerra Mundial, né? Então, a gente não acompanha apenas a história do Hans e do seu primo ou desses outros personagens. A gente acompanha a visão que o Thomas Mann tem dos acontecimentos da Europa naquele momento, né? Naquele momento em que o mundo enfrentava esse primeiro combate mundial aí que aconteceria. Então aqui a gente vai encontrar muitos temas filosóficos, como por exemplo discussões acerca do tempo, né? O que é o tempo, o que é a morte, o que é a própria vida, o que nós fazemos da nossa vida, como o tempo ele passa a ser relativo a partir do momento em que você está trabalhando, criando, desenvolvendo coisas ali na sociedade burguesa, e quando você está parado só esperando para ter uma sobrevida a partir de uma doença que te aflige. Então, A Montanha Mágica não é um dos livros mais fáceis de se ler, tá? Pelo menos eu acho isso. Ele não é palatável ao primeiro encontro, pelo menos eu achei assim. Porém, quando você se entende dentro da história, quando você entende o personagem e tudo que ele está passando, né? E as questões que são tratadas pelo Thomas Mann, a coisa começa a engrenar e faz-se um livro bem interessante, um livro que é indispensável para qualquer leitor que goste de questões filosóficas e também de romance, tá? Então, a gente vai falar da Montanha Mágica de Thomas Mann. E aí, para mim, será um retorno à literatura fantástica, porque acho que o último livro de fantasia que eu li foi uma releitura, o Silmarillion, há 2 anos atrás. Eu resolvi agora voltar a ler Fogo e Sangue, de George Martin, onde a gente acompanha aqui toda a ascensão Targaryen em Westeros, desde a conquista de Aegon até a Dança dos Dragões ali, que está sendo retratado na série lá, né, da HBO. E por isso eu resolvi reler. Eu comecei a ler esse livro numa época e eu parei na metade, mas agora eu resolvi voltar e voltar a ler literatura fantástica. Então a gente vai ler Fogo e Sangue ainda esse ano, ainda esse mês, na verdade, soltar a resenha deste livro aqui. E estou lendo ele, estou voltando a ler, estou na página 100 aqui. Estou gostando bastante, porque é um livro que fala, ele tem um posicionamento mais histórico, né? É um relato de um arquimestre que começa a falar sobre a casa Targaryen, né? Como eles chegaram em Westeros, como que a conquista se deu ali com Aegon e suas duas irmãs, os dragões, né? Balerion, Meraxes e Vhagar, como que esses 3 personagens com seus 3 dragões unificaram o Westeros em um reino só. E a partir disso, o que eu estou achando mais interessante é como que essa unificação foi difícil de manter, né? Como que os próximos reis, né, ali o Aenys, o Maegor e também o Jaehaerys, como que eles começaram, qual foi todo o trabalho que eles tiveram para manter o Reino Unido, principalmente Jaehaerys, que é aquele rei da Casa do Dragão ali, aquele primeiro rei que aparece na Casa do Dragão, quando ele faz o Grande Conselho e Viserys ele assume o trono depois. Então, Fogo e Sangue fala da Casa Targaryen, como que eles evoluíram, como que eles conquistaram e unificaram o reino e mantiveram o Reino Unido com doses de morte, sangue, fogo, e assim a gente entende um pouco da dinastia Targaryen em Westeros, tá? Então, vamos ler a respeito dessa casa e vamos ler Fogo e Sangue ainda este mês. Então, se você gosta, né, já deixa aí o seu likezão, faça todo o enxoval youtuber que você possa fazer para fortalecer o canal. E assim a gente segue o nosso mês de junho por aqui, lendo principalmente literatura de língua alemã, né, trazendo grandes obras aqui, desde o século XVIII até para cá, com Goethe, Thomas Mann, Hermann Hesse, Patrick Sunskind, e também falando sobre literatura fantástica, agora saindo um pouquinho dessa casa, né, trazendo ali uma tranquilidade a mais para o canal, falando sobre George Martin e seu Fogo e Sangue, ok? Então, de novo, deixa aí o seu likezão, compartilha com seus amigos, familiares, se inscreva caso não seja inscrito, ative todas as notificações,
Comente aqui embaixo o que você achou dessa seleção e se você gostou dessa seleção. Se não gostou, também escreva e aí a gente pretende melhorar, tá? Então eu fico por aqui, Eduardo Cassago, flutuando do nada a lugar nenhum nesse Palo do Ponto Azul. Fui.